Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada, vamos sentar? Tem um lugar aqui na frente, tem lugar aqui, ó, se alguém quiser sentar. Tem lugar ali do ladinho. Se quiser, ali tem espaço. Aqui tem lugar, ó, ali, ó, tem 4 lugares, pode sentar ali do lado. Não fique em pé, não, tem lugar aqui, ó, na frente. Nós estamos no caminho, no tempo da Quaresma, onde nós estamos revendo a nossa caminhada espiritual, não é isso? Cada tempo, cada semana, a gente tem discutido uma parte nesse caminho. E essa semana, nós precisamos discutir o que nós temos sede. Vocês já pensaram? O que você tem sede? Às vezes a gente não pensa nisso, que a gente pensa que a gente tem sede só de água. E se vocês abrirem Apocalipse 22, último livro da Bíblia, é o último. Vou ensinar vocês a mexer nisso. Último. Na penúltima página lá, 22. É a última frase que Jesus diz. De todo o conjunto da Bíblia, é a última frase que ele fala, e ele fala assim: que o sedento venha e quem o deseja, receba de graça, receba gratuitamente da água da vida. Quando a gente escuta isso aqui, no final do livro, a gente pensa, mas esse assunto já não acabou, né? Jesus falou isso para a samaritana lá em João, e ele está falando aqui de novo para nós, em Apocalipse, porque nós estamos no aberto ainda, nossa vida está no inacabado. Nós não falamos semana passada que a gente está no 6º dia? No 6º dia que a gente está inacabado, que a gente ainda não se completou. Então Deus vem à minha vida, vem à sua vida, vem à vida de cada um de nós, no aberto, no inacabado. Mas é tão maravilhoso porque Ele só convida, Ele fala assim: quem deseja, para quem desejar, vai receber de graça. Porque Ele sabe que nós não somos capazes de buscar por nós mesmos aquele que nos sacia. Então o que Ele vai nos dar é de graça. Isso lembra o que está lá em Isaías. Se vocês abrirem Isaías 55, no versículo 1, está escrito assim: todos vós que tendes sede, vinde à água. Vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Então presta atenção naquilo que nos questiona. Por que nós gastamos? Por que a gente gasta o dinheiro com aquilo que não nos alimenta de verdade? Por que nós gastamos o produto de tudo com aquilo que de verdade não te dá a saciedade vital, que não te dá o prazer vital, e você se gasta se consumindo naquilo que não te dá a vida? É preciso se perguntar. Da mesma forma como a gente não tem sede, fome só de pão, nós não temos sede só de água. Qual que é a nossa principal sede? É a sede de ser amado, de ser aceito. É uma sede de relação. Essa é a grande sede do ser humano. É de ser amado do ponto de vista aceito incondicionalmente. Porque o amor, ele pede eternidade. Então eu não quero um amor que acabe. O amor que a gente é chamado é um amor que é eterno.
E é tão interessante que quando a gente não para pensar nisso, a gente está sempre escapando do ponto de vista espiritual. É muito difícil você perceber que você tem sede de Deus. A sede de água, a boca fica seca. O corpo te dá sinal de que você tem sede. Mas a sede espiritual, a gente mascara ela. A gente está sempre escapando. A gente nunca tem tempo, a gente nunca pensa. Tem os escapismos. A gente fala, imagina, eu estou num mundo hipertecnológico, tudo tem que ser agora, rápido. E a gente esquece que a rapidez está diretamente proporcional ao esquecimento. E a lentidão diretamente proporcional à memória. Então, por que nós estamos tentando disfarçar? É porque às vezes a sede em nós, ela se mostra como agressividade. Lembra da primeira leitura de domingo? Quando Moisés estava no deserto com o povo e que faltava água, eles estavam com sede. Moisés falou com Deus, se o senhor não formar água para mim, esse povo eles vão me matar, eles vão me apedrejar. Então, às vezes, porque muitas vezes a sede em nós é uma dor que a gente esconde, que a gente não fala, que a gente não mostra que de verdade a nossa sede é de Deus e só. O único amor que basta no nosso coração é Ele. O único bem que a gente busca de verdade é Ele. Mas a gente mascara como é difícil para nós assumirmos que tem sede de Deus. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente quer evitar esse assunto. A gente quer dar um jeito de resolver isso na nossa vida de uma forma muito prática. O Pequeno Príncipe, naquele livro, grande, a maioria deve ter lido. O dia que ele sai do planeta dele, ele encontra um homem vendendo pílulas. E ele fala com ele, olá, tudo bem? Ele fala, tudo bem. O que você está vendendo? Pílula. Para quê? É para matar a sede. Você toma uma por semana. Pílula para matar a sede? É. Mas isso é para quê? Ah, eles fizeram vários estudos e isso vai economizar 53 minutos da sua semana. E o Pequeno Príncipe falou assim, e o que eu faço com 53 minutos? Mas você pode fazer o que você quiser. Aí o Pequeno Príncipe pensou, se eu tivesse 53 minutos, eu iria caminhar bem devagar para uma fonte. Então, quando a gente tenta escapar disso, e fica tentando que na minha vida eu vou arrumar soluções rápidas para essa sede que eu tenho dentro de mim, de ser amado, e fico procurando o amor onde ele não está, e fico gastando dinheiro onde não vai me saciar. Eu muitas vezes, enquanto eu nego isso e fico procurando essas pílulas para resolver a minha vida, eu caio nos braços do consumismo. E aí eu confundo desejo com necessidade, que é coisa completamente diferente. Porque a necessidade é aquilo que meu dinheiro paga. Desejo não. Então, o mundo te mostra o desejo, a necessidade, como uma vitrine bem iluminada. Ela põe um produto ali e você fala, uau. Aí, ao que você compra, você fica encantada até comprar. Ao que você compra e está na fila para pagar, e a gente não está brilhando. Quando você chega dentro de casa, é como se a posse fizesse ele ser desvalorizado. Aí quando você chega dentro de casa, você fala, é isso que eu comprei? Aí isso vai te trazer uma angústia e vai te fazendo voltar nesse ciclo alucinado do consumo e que vai te deixando cada vez mais carente, porque você está buscando a sua fome, a sua necessidade, a sua sede, no lugar onde você não vai ser saciado. Ao invés de eu procurar a minha sede, a minha fonte que mata a minha sede, ali, de graça. De graça. Mas enquanto eu não entender que isso é de graça, e Jesus fala, de graça. Por que a gente faz isso? Porque igual a samaritana conversando com Jesus, se vocês quiserem abrir, está em João capítulo 4, que Jesus, quando conversa com a samaritana, conversa samaritana com Jesus é igual a nossa, é mais um desconversar do que um conversar. E Jesus fala com ela, se você conhecesse o dom de Deus. Se conhecesse quem está aqui conversando com você. Se a gente tivesse certeza que fôssemos amados como somos. Se de verdade a gente acreditasse que a gente é aceito do jeito que a gente é. Se de verdade entendêssemos que somos chamados a uma eternidade. A gente não pensa nisso.
E aí, quando Jesus fala com ela fala igual a gente faria. Mas o senhor nem tem vasilha, o poço é fundo. A gente fica arrumando alternativa para Deus. O senhor não é capaz, Senhor. O senhor não tem braço aqui para chegar. É porque, para a gente poder viver uma relação com Deus, uma vida espiritual, a vida espiritual tem que ser concreta, gente. Ela não é um chapéu que voa. Deus precisa da sua história, da sua existência, para que o assunto aconteça. Deus não vai fazer alguma coisa acontecer numa ilusão, não naquilo que você finge que é. Deus só pode trabalhar naquilo que somos. É preciso que a gente tome posse daquilo que somos. Então, para que eu possa caminhar com Deus, aqui eu tenho que... Por que não acontece? Porque a gente não está inteiro diante de Deus. Nós estamos aqui pela metade, igual era a samaritana. A gente crê, mas não crê totalmente. Qual é a dificuldade de fazer o mergulho? Só Deus sabe. Quantos entraves, quantas coisas estão, quantos obstáculos estão dentro de nós, que não nos deixa de verdade viver a nossa conversão. Nosso processo de conversão, ele não é uma brincadeira. Ele é lento porque nós somos resistentes em entregar a Deus. Nós resistimos a Ele. Nós não nos entregamos a Ele. Então, isso tudo aqui é para fazer você pensar, o que de verdade mata o seu desejo de ser amado? O que de verdade te coloca de pé na sua caminhada? O que de verdade te mantém hidratado para ir até o fim? O que é que te alimenta? E a gente não pensa, porque a gente busca as coisas onde elas não estão. Por isso a gente fica tão frustrado. A gente crê, mas não crê de verdade. A gente está de pé, presente, mas mais ou menos presente. Deus sabe quantas batalhas nós temos que vencer dentro de nós, não é de fora. Porque Jesus fala, se quiseres, é de graça. Não precisa gastar com isso. Isso é só um querer seu para que você receba de graça. O Espírito Santo para que possa te mudar, para que possa te transformar, para que você possa ter uma vida de verdade espiritual, de verdade caminhar na minha presença, de verdade construir a sua história, de verdade caminhar comigo sabendo que a morte não vai encerrar, que ela é só uma porta que se abre, que nós não vamos estar todo mundo junto um dia. Mas como nos custa nosso processo de conversão? A gente fica com um pé lá e um pé em Deus, um pé no mundo e um pé aqui. Por que para nós é tão difícil se soltar? Qual é o nível da nossa resistência? Nós estamos vivendo mais uma quaresma. Não podemos chegar na Páscoa do mesmo jeito que estamos aqui. É preciso pensar de verdade. O que de verdade é essencial na minha vida? Qual é de verdade o seu desejo? O quanto é difícil para nós assumirmos que o nosso desejo é de eternidade. O que nós desejamos de verdade? Nós desejamos Deus. Ele é o único que sacia a nossa sede. É o único que acalma o nosso coração. É o único que nos dá sustentação para o caminho. É o único, em nenhum outro lugar vamos encontrar. É o único que pode pegar a nossa vida do jeito que está e fazer aquilo que Ele sonhou que seria, se nós deixarmos. Porque o que é encantador em Deus é a liberdade. Se quiseres. Se quiseres. Se quiseres, você vai ser saciado. Se quiseres, será entender que é amado. A nossa resistência é impressionante porque a gente é muito autossuficiente. A gente é rígido, a gente acha que a gente é capaz de tudo sozinho. Não somos capazes de nada. Então, aprender a entender essa conversa maravilhosa, que eu só peguei a questão da sede, com Jesus e a samaritana, aonde eu posso pedir a Ele que faça, Senhor, eu sou esse barro, que eu faça, sou eu oleiro, quebra o barro e faz de novo o vaso. Me ajuda a entender a que sou chamado. Me ajuda a entender a dimensão da minha vida espiritual. Me ajuda a entender que eu não fui feito só para aqui, mas para mais do que isso. Me ajude a compreender. Não é fácil, né? É um processo, porque o nosso processo de conversão, ele tem que caminhar conosco, nós temos que ser transformados. É um passo de cada vez, porque o nosso passo tem que comprometer com as nossas atitudes aquilo que eu passei a acreditar. E às vezes a gente não quer se comprometer.
assumir a nossa fé, de verdade viver uma vida espiritual com consciência. Eu preciso entender que as coisas com Deus é uma abertura de consciência, é um despertar. Eu preciso me despertar do ponto de vista da consciência. Para que eu fui chamado? Para uma vida que é eterna. Ela não vai ser rara aqui quando eu fechar os meus olhos, ela vai se abrir. Como é que eu estou me preparando para esse dia? Como é que eu estou vivendo a minha vida aqui sabendo que eu tenho um fim? Que o fim tem que iluminar meu caminho. Com que consciência eu caminho? Desejando esse Deus, esse Deus que vai me transformar, vai fazer de mim também uma fonte de água viva. Isso é tão maravilhoso, porque Jesus, tudo que Ele nos oferece é para muito mais além do que a gente pode imaginar. Ele é o Deus da abundância. A única coisa que precisa para que a gente possa ser transformado é uma coisinha única. Eu falar, eu quero. Porque enquanto você não quiser, Ele não vai te invadir. Mas se você quiser ser despertado a sua consciência, que o seu desejo na vida, às vezes aquilo que você está buscando, ficar feliz, aonde você está colocando a sua felicidade, aonde você está se gastando e se consumindo, não está te trazendo a felicidade, porque a gente está buscando as coisas no lugar errado. A gente está buscando o amor infinito onde ele não existe. Eu estou cobrando do outro uma infinitude que ele não tem para me dar. Sendo que é tão pertinho a fonte, e eu gasto tanto para ir tão longe, ser enganado, ser iludido. E aqui, é tão pertinho. Se acreditássemos que nesse momento ele está vivo ali. Se acreditássemos que o Deus que nós recebemos na Eucaristia é vivo, a nossa vida seria de verdade transformada. Como é que eu encontro com esse fogo e nada em mim mexe? Não pode. Então é preciso que a gente pense, o que de verdade mata a minha sede? Que sede que é que eu tenho dentro de mim? Qual é o verdadeiro desejo da minha vida? Nosso desejo é de ver a Deus. Se eu quero vê-lo, é porque Ele colocou esse desejo no nosso coração. E isso será possível. Você crê de verdade que um dia você vai vê-lo? Aquilo que Jó falou, esses olhos irão contemplar o Deus que me criou? Os meus olhos irão vê-lo. Então, se Ele colocou esse desejo no nosso coração, esse desejo de ser amado incondicionalmente, de ser aceito incondicionalmente, quanta dor em nós, porque nos sentimos inadequados, não aceitos, não amados. Porque buscamos isso onde o amor não está. Pensem nisso. Essas conversas todas são para nos provocar, para a gente pensar. A diferença do desejo com a necessidade. Porque às vezes a gente acha que satisfez o nosso desejo com a casa que você sonhou, com o avião que você comprou, com o sapato que você queria, maravilhoso, com a bolsa de 40 mil. Isso é nada. Isso é muito pouco. Aí atinge aquilo e continua algo dentro de você querendo mais. Na verdade, a gente quer ser olhado, quer que alguém nos olhe com olhos de amor, de esperança e fale, tem muito mais aí do que você imagina. Eu confio em você. Eu quero que alguém me olhe para poder me mostrar aquilo que eu não sei que eu sou, mas porque ele me olhou dentro, lá no fundo, ele sabe aquilo que sou. Aquilo que ele fez com Mateus, o publicano. Olhou para Mateus e não viu um cobrador de impostos. Viu um filho amado e falou, segue-me. Não se esconda dele. Não fuja do olhar dele. Não tenha medo de assumir o seu desejo, a sua incompletude. Não tenha medo de dizer a ele, Senhor, eu estou inacabada. Senhor, tem algo dentro de mim que não sacia. Tem algo dentro de mim que eu quero mais. O que mais que eu quero? É Ele mesmo inteiro. Peça, você receberá. Peça, não tenha medo de ser desnudada por Ele. Não tenha medo de estar diante dEle. E de permitir viver uma vida espiritual real. Isso que eu falo com vocês é real, não é uma ilusão. Deus precisou da vida de Nossa Senhora para fazer o acontecer de Deus, uma vida concreta, ok? Nossa Senhora de verdade existia, morava em Nazaré e era prometida a José. Precisou dessa vida, dessa história para fazer o plano da salvação. Ele precisa da sua vida, da sua história para um acontecer.
Deus não acontece na ilusão, é na vida real. Mas é aqui nessa vida, mais ou menos, é aqui mesmo que Ele vai trabalhar. Compreendem? É aqui. Ele está sedento de você mais que você está dele. Deus tem muito mais sede de nós do que nós temos dele. Uma das palavras, das últimas palavras dele na cruz foi: tenho sede. Ele tem sede da sua vida, da sua história, do seu amor. Experimente esse período da quaresma. Aonde a gente já viu, na semana passada, sobre a transfiguração, e vimos que nós somos chamados a muito mais. Dessa vez nós somos chamados a pensar no que de verdade sacia o seu coração. O que de verdade te deixa em paz, com o seu coração completo, mesmo que você não tenha as coisas materiais. Qual é de verdade o seu desejo? Fala com ele. Fala: Jesus, de verdade eu quero me sentir amada, acolhida, aceita. De verdade eu quero um dia poder te ver. De verdade eu sonho com a eternidade. De verdade eu quero o céu. A gente tem que desejar. Se quiseres, receberá. E é de graça. De graça. Pensem nisso. Pense como é que você está fazendo o seu caminho espiritual. Pense como é que está difícil reconhecer que às vezes eu não estou irritada, mas eu estou desvitalizada. E a minha vida espiritual está igual àquela mulher que perdeu um dracma dos 10 que ela tinha. E eu perdi a minha inteireza. E estou aceitando viver uma vida mais ou menos. Uma vida pela metade, que é igual ganhar meio salário. Viver na metade de um quarto. E viver meia vida. Deus nos chamou para uma vida em plenitude. Ele não aceita a nossa metade. O que você perdeu dentro de você? Às vezes é a falta de confiança no amor dele. Às vezes é duvidar da bondade e da misericórdia de Deus. O que você perdeu dentro de você, que está te desvitalizando, e não você perdeu a sua energia da sua caminhada espiritual? Pensa nisso. Aonde está o seu desejo? O que foi perdido dentro de você? Porque nós temos que chegar para a Páscoa inteiros. Aproveita o momento, aonde semanas quaresma é um período de muita graça, de abundância de graça. Somos as pessoas inacabadas, a obra inacabada que Deus vai terminar. Mas é preciso que a gente queira escutar a nossa sede. Aprende a silenciar. Escute você. Escute qual sede eu tenho. Fala com ele. É o único que resolve. Mais ninguém. Fala o que não está bom. Não tente mascarar com remédio. Não tente mascarar com pequenas pílulas que vão te dar a ilusão de que vai resolver a sua vida. O único que resolve qualquer situação nossa tem um nome, é Jesus. Não tem outro. Aprenda a te ouvir. Aprenda a te conhecer. Primeiro, para falar com ele a sua verdade, para que ele possa agir. Eu espero que de verdade vocês estejam trabalhando a sua conversão, assim como eu estou trabalhando a minha. A conversão é um processo até o final. Não acabou não, né? Que a gente vai se entregando todos os dias, mais um pouquinho, mais um pouquinho. A gente vai se abrindo a esse Deus que nos transforma. Até o dia que a gente vai poder ser transfigurado, como Ele nos mostrou, como é que seremos? Um dia. Mas até lá, nós temos que querer, nós temos que desejar esse Deus como Ele nos deseja. Receba Ele. Jesus não cansa de falar: se você quiser, você poderá matar a sua sede. A sede de amor. Você jamais será abandonado, jamais será traído, jamais será trocado. Eu te pego, eu te abraço, te cuido, te entrego. Não tenham medo de viver essa experiência de entrega a um Deus verdadeiro. Não tenham medo. Vocês nunca serão decepcionados. Jamais. Jamais. Você será trocada por alguém. Jamais. O amor de Deus por nós é algo impressionante. E Ele reafirma isso quando Ele conversa sobre tudo isso aqui. O amor de Deus por cada um de nós é incondicional, é eterno, eterno, eterno e eterno, é doce. Não tenham medo de se entregar a esse Deus que é único na nossa vida, e somente Ele poderá fazer
a transformação que a gente precisa para viver a vida de verdade. Não é essa coisa mais ou menos que estamos vivendo, não. Tenha coragem hoje, chegar na sua casa, tenha coragem de se olhar, de se ver e fala: fome de que eu tenho, sede de que eu tenho. O meu desejo é de Deus. Nós estamos vivendo um mundo seco, uma secura absurda no mundo. Estamos vivendo um deserto de um mundo sem Deus. Nós que já conhecemos Ele, temos que ser a fonte de água para aqueles que ainda não conhecem essa água. Somos nós que temos que mostrar que tem uma outra fonte, que pode saciar a sua sede. Essa sede de verdade, de saber ser amado. Se a nossa vida não tiver como alicerce um amor incondicional, a gente não dá conta do caminho. E esse amor incondicional que nos sustenta é somente o amor de Deus. Que vocês nunca, nunca no caminho de vocês, por mais difícil que seja o momento que vocês estejam vivendo, duvidem desse amor, que é capaz de nos curar, capaz de nos colocar de pé, capaz de nos colocar a caminho. Somente Ele pode fazer isso. Que vocês tenham um caminhar nessa Páscoa maravilhoso, que possa ser cada dia mais um encontro pessoal com Ele, uma experiência rica da presença de um Deus que é vivo, está vivo e deseja uma relação viva conosco. Não esteja morto diante de Deus que está vivo. Não esteja pela metade diante dele. Fala: Jesus, eu não quero viver uma vida pela metade. Eu não quero viver ganhando meio salário, nem morando em meio quarto. Eu quero viver de verdade uma vida inteira na sua santíssima presença. Não tenha medo de Deus. Abra para Ele, abra as portas para Ele. Deixa Ele entrar. E faça a sua vida uma vida nova. Mas somente com Ele. Sem Ele, não. Então que Deus nos dê essa graça, né? Que Nossa Senhora que se entregou a Ele, que na proposta que ela recebeu, ela disse: sim, faça-se em mim. Eis aqui a serva do Senhor. Que a gente possa pedir a ela que nos ajude a nos ver e a não nos fechar para a proposta que Deus fez para nós. Há um sonho, há um projeto em cada um de nós. Nenhuma vida está aqui por acaso. Que a gente possa se colocar diante dele e falar: complete em mim o que está precisando ser completado. Me ajude a viver aquilo que o Senhor sonhou. Não o meu sonho tão pequeno, mas o seu sonho, Senhor. Não tenha medo de Deus. É claro que Ele vai virar a sua vida do avesso. Claro que Ele não entra em nenhuma vida e não deixa ela desestabiliza tudo que Ele entra, é claro. Mas é para muito melhor. Não tenham medo de viver isso. Creia naquele amor que é incondicional e que vai fazer a sua vida sair de um lado para o outro, antes dele e depois dele. É uma aventura absolutamente extraordinária. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter uma semana de intensa presença de Deus na nossa vida. Abra seus olhos, seu ouvido e seu coração para conseguir perceber o Deus que chega e que te chama a todo momento. Nunca se esqueça que Ele repete para você: se quiseres, receberá. Amém ou misericórdia? Vocês estão ficando espertos. Ficando craque. Acharam Mateus capítulo 17, versículo 1? Então, esse trecho do Evangelho de Mateus é sobre o que nós ouvimos domingo, que é sobre a transfiguração. A forma como Mateus constrói esse trecho, ele constrói relembrando a criação. Então, a primeira linha está escrito: 6 dias depois. Nós vamos parar aqui, é nos 6 dias. Tudo tem um sentido. Por que colocou 6 dias depois? 6 dias depois de quê? Vocês leram? Vocês tiveram curiosidade de ver o que estava atrás? Algum sacerdote que vocês escutaram explicou o que era 6 dias atrás. O que aconteceu uma semana antes? O que Jesus falou? Jesus fez o anúncio, o primeiro anúncio que ele iria morrer. Foi quando Pedro fez aquela confissão de Cesareia de Filipe: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus conta que ele vai morrer. Aí Pedro chama Jesus e fala: que é isso? Vem cá nós dois. Vai não. Senhor, Deus vai fazer isso não. Aí Jesus fala com ele: passa para trás, Satanás, ele não me atrapalha. Lembram disso?
Então, 6 dias depois, Jesus pegou quem? Pedro, Tiago e João. Tiago e João são... Se vocês forem ler Moisés também subiu ao monte, com Arão e os 2 filhos de Arão que eram irmãos. Tudo tem uma relação. Foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei, e ele não percebeu que ele brilhava, né? O povo que ficou assustado que o rosto dele brilhava. Aqui Jesus vai conversar com Moisés e Elias, mas a luz que sai, Jesus não, ele é Deus, né? No humano revela o divino, aquela luz é dele, né? É do próprio Deus, né? Então, mas tem esses 6 dias depois. Quando a gente vê o calendário judaico, no 7º dia, 6 dias, sexta-feira é véspera do sábado, que ele celebra o Shabá, que é quando Deus descansa, que vê a criação dele perfeita e descansa. Isso é o 7º dia, quando Deus encerra a criação e vai descansar. Tanto que os judeus não fazem nada no sábado, nada. Mas nós estamos no 6º dia. Então isso é um convite para nós. Isso é um convite para mim, um convite para cada um de vocês. 6 dias eu sou convidada a ver em mim, aqui, ao redor de mim, o que na minha vida e na minha convivência está inacabado. A obra não encerrou. É o 6º dia. O que em mim está inacabado? Por isso que o Evangelho, quando a gente lê, ele volta para nós. O que em mim a obra não está pronta? Jesus concluiu a obra dele quando ele morre na cruz, fala, tudo está consumado. Mas Jesus permaneceu conosco, ok? E Jesus tem uma obra para ele dar sequência. Qual é essa obra? Onde que Jesus vai fazer essa obra? Aonde? Em nós. Tem uma obra para ser feita dentro de nós. Quando é que Jesus tem oportunidade de fazer essa obra? Quando a gente faz o quê? Sim, permite, mas quando é que você encontra com ele ao vivo? Vivo. Na Eucaristia, por isso que eu quase quero matar vocês, não fazer Eucaristia diária. Porque é na Eucaristia diária, cada vez que a gente encontra com ele, que Jesus, tudo que a gente come, nosso corpo assimila. Quando a gente recebe a Eucaristia, o inverso, é Ele que nos assimila, gente, é coisa extraordinária. É Ele que tem que completar a obra em nós que está inacabada. 6 dias depois, nós somos convidados a hoje a conviver com Ele, perguntar, Senhor, o que em mim está inacabado? Aonde na minha convivência a coisa não está boa, Senhor? Então eu sou convidada a subir a montanha. Que montanha que é essa, gente? Vocês têm que entender a palavra de Deus, senão vocês não vivem, ela não te transforma. Jesus transfigurou. Não, é mais do que isso, ok? Que montanha que nós somos convidados a subir? Que lugar é esse? Quando é que eu me elevo? É quando eu rezo, ok? Então, quando eu sou convidada a subir a montanha. Que montanha é essa? É quando eu vou rezar. Rezar é encontrar. Não é rezar uma Ave Maria e sair correndo, não. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de vocês fazerem de verdade um tempo diante dele. Nós temos que treinar uma coisa que se chama silêncio. Porque hoje o barulho é a cocaína do mundo. Tem gente que não suporta o silêncio. Chega em casa e liga tudo ao mesmo tempo. Estou falando alguma mentira? Não. Como que é difícil a gente silenciar. Então eu estou convidando vocês a subir. Eu preciso ir nessa montanha. Eu preciso silenciar. Eu preciso tirar distância da minha vida. Sabe quando você afasta para ver como é que você está fazendo? Vocês já fizeram isso? Você se afasta e fala, deixa eu ver como é que é a minha vida. Esse é o convite. Porque de lá eu vejo melhor. O que no vale eu não estou vendo. Eu não posso permanecer no vale, eu tenho que subir.
Porque se eu permaneço no vale, eu me fecho, eu fico no modo egoísta, eu entro numa rotina, daqui a pouco eu estou achando a vida um horror. Não tem entusiasmo para nada. Mas se eu subo a montanha, eu começo a ver as coisas a partir de um outro olhar, que eu vou ter uma companhia que vai me revelar as coisas. Então, entender o quanto que é importante eu subir a montanha é várias vezes. Eu tenho que ir à montanha, porque é lá que eu vou ver a minha vida. Lá eu vou ver, a montanha vai dar propósito para o vale, para o caminho. Se eu vou à montanha várias vezes, o meu caminhar aqui no vale é completamente transfigurado, porque ele é cheio de sentido. Eu não vou viver aquela vida sem sentido. E aí a gente vai começando a observar que se a criação de Deus não pode acabar no sexto dia na morte, que é o desfigurar, eu tenho que terminar na transfiguração, que é a ressurreição. Então nós sabemos que nós temos uma meta. O que vai nos desfigurando no mundo? O que nos desfigura? O pecado. Por que Nossa Senhora resplandece beleza? Porque ela nunca conheceu o pecado. Então é preciso que eu tenha coragem de subir a montanha. Esse é o meu momento de intimidade. Esse é o momento que eu preciso aprender a fazer silêncio. Esse é o momento que eu preciso permitir ser olhada. Fala, não precisa que eu veja, não quero ver nada quando dou conta. Eu preciso que Ele me veja. Existe um olhar que a gente precisa permitir que nos olhe, que nos desnude, que é um olhar de amor, não é um olhar para nos julgar. Eu quero que olhe para mim aquele que tem esperança em mim, aquele que olha para mim e fala, dentro disso aí tem coisa muito boa. Eu quero que Ele que me olhe. Então eu preciso estar na montanha com Ele, porque eu preciso me silenciar, eu preciso me permitir ser olhada, ser desnudada, e Ele falar, isso não está bom, Filó, isso não corresponde a ser filho do Altíssimo, isso não pode estar na sua vida, isso precisa ser transfigurado, isso tem que mudar, a forma de conviver está errada. Quando é que eu vou fazer isso? Eu tenho que treinar, eu tenho que aprender a ter silêncio, para discernir a voz que é dele, porque eu preciso ouvir, a mesma coisa que Jesus ouviu, eu preciso ouvir, a mesma coisa que Pedro, Tiago e João ouviram, este é o meu filho amado, este é, porque quando Jesus, ele é filho de Deus, ele nos faz também filhos, eu preciso entender que eu sou um filho, uma filha amada de Deus, porque isso muda a minha história, muda, saber que eu tenho um pai, que isso é incondicional, eu tenho um pai, então eu nunca serei desamparado, eu nunca estarei sozinha, Ele nunca vai me abandonar, Ele nunca vai deixar alguma coisa além do que eu sou capaz, desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Por que eu falo isso? O que Ele falou? Ele falou 366 vezes, para contar. Qual que é? Eis que estou convosco todos os... A gente não acredita nisso não. A gente vive perdido. Mas eu preciso ouvir isto. Eu preciso entender essa frase. E sair de lá com o coração repleto. Porque se eu desço de uma oração olhada, amada, tocada por Ele, e escuto, você é minha filha amada, você é meu filho amado, o que vai te impedir de cumprir o que você vai fazer? Ninguém. Ok? Então, é preciso que a gente tenha esses momentos profundos, porque nós corremos tantos riscos. Um deles é a tentação de Pedro. Qual foi a tentação de Pedro? Jesus chegou que está bom demais, meu filho, vamos fazer 3 tendas, a gente fica quieto aqui, ué. Por que eu tenho que descer, Senhor? Por que eu tenho que me comprometer com meu irmão? O problema é dele, ué. Essa é a religião que ele falou? Qual é o primeiro mandamento? E o segundo? Amaru? Coma? Então não existe uma religião que não se comprometa com o outro, senão ela está errada. Essa não é a de Jesus.
Nós temos que descer para continuar a obra dele, para continuar sendo o braço dele, as pernas dele, os olhos dele, o ouvido dele. Não tem jeito, eu tenho que me comprometer com o irmão. Essa é a grande diferença. Eu não posso ter uma religião que eu não me sujo, no sentido de que eu tenho que estar ali com onde meu irmão está, eu tenho que tirar ele lá da lama onde é que ele está. Eu tenho que me envolver com o sofrimento dele, sim, e transformar isso. No mundo que a gente vive com tanta injustiça, com tanta coisa errada, nós temos que nos comprometer, já que somos cristãos. Mas a nossa tentação é ter uma religião acomodada, aonde eu não me comprometo, aonde, problema do outro que não reza, eu vou lá, rezo, estou muito bem, problema do outro, não, o meu compromisso com o outro, isso é muito sério. Nós nunca vivemos uma época de tanto cristão sem Deus. Eu estou falando uma mentira, gente? Estou não, porque o povo está morto. Cadê a paixão de viver Jesus? Cadê a paixão de saber que você anda acompanhado? Cadê a paixão de viver a sua vida por causa dele, ele norteando toda a sua vida? Isso é ser transfigurado. É entender, quando eu estou em oração, que tudo aquilo que eu estou vivendo é por causa dele. Isso tem um nome. Eu vivo para ele, porque eu sei a minha meta, onde eu quero chegar. Eu sei que nós somos cristãos, mas não pertencemos aqui. Estamos aqui, mas não somos aqui. Vou voltar para casa. Vocês vão não? Eu vou. Tem pressa de voltar para casa. Então vamos cumprir o que viemos fazer direito, porque eu vou voltar. Mas eu não posso ser sozinho, eu tenho que levar vocês todos comigo. Olha que luta. Está achando que é fácil? Já estou aprendendo pelo menos a abrir a Bíblia, sabia achar Mateus, ó, que encanto. Ficava doido que não achava. Vou pôr vocês no ponto. Então eu preciso fazer isto, né? Eu quero transfigurar, eu quero ser transfigurado, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, o meu modo externo tem que revelar a transfiguração interna que já aconteceu em mim. A minha vida tem que revelar o Deus que eu creio. Eu tenho que revelar que eu sou uma filha amada, não falando, vivendo. E eu tenho que mostrar para o meu irmão que ele é um filho amado, que Deus se preocupa também com ele. Como? Cuidando dele. Quando você ajuda o outro, você é exatamente o intermediário da misericórdia de Deus para ele. Isso é extraordinário. O pai fala, vai lá, faz aquilo ali para mim, ó. Acorde o seu irmão ali agora. Vai lá, acorde o seu irmão. Por quê? Porque eu o amo. Como eu te amo, eu o amo. Deus não faz diferença com os filhos dele. Deus não faz acepção de pessoas. Ele jamais, ele irá te decepcionar. E isso é de uma seriedade absurda. Isso é real. Então, quanto mais eu tiver momentos de oração, mais momentos eu terei de compreensão da vida que eu tenho aqui para poder viver. E dar conta de vencer quando a vida quer me instalar naquilo que, aquela religião asséptica, que você não se mistura, e que você está muito bem, confortável ali naquele cantinho. Não. Fulano, você tem que bater na porta agora? Uai, mas agora que eu estou precisando. E se fosse eu? E se fosse Jesus, você ia responder dessa forma? Na casa da minha mãe, muitos anos atrás, tinha uma funcionária, que a gente estava sentado para almoçar, tocava campainha, tocava lá em casa aí, falava, mas isso é hora de alguém vir pedir comida? Eu falei, vem cá, uma coisa, deixa eu te contar um segredo. E se for Jesus? Virou d'água para o vinho, porque começou a prestar atenção. Foi a mesma coisa que ele fez com Santa Faustina, não é? Ninguém gostava onde Santa Faustina morava, não sei se chegou a ser um mosteiro, ninguém gostava de ficar na portaria. Um dia Santa Faustina foi, aí chegou aquele irmão de rua, daquele estado, né? Aquele traje, né? Chegou lá e falou com ela, não tem nada para me comer não? Estou com fome. Ela falou, espera que eu vou ver o que eu vou arrumar para o senhor, me espera. E ela foi lá e preparou tanta coisa, entregou para ele. Quando ela entregou, ele transfigurou na frente dela, mostrou para ela quem ele era. Quase morreu. Ele falou, os irmãos falam tanto da sua bondade, que eu quis vir experimentá-la. A partir daí tinha briga para ficar na portaria. Que dia que ele voltou? Nunca mais. Porque ele é custoso, uma vez só. Percebeu? Nunca mais voltou. Só para ela que ele voltou. Mas isso é para a gente estar
Atento. Quando eu consigo transfigurar internamente, eu transformo as situações que eu vivo. Por exemplo, a nossa comida, o comer, não é só um ato de comer. É mais do que isso. Porque eu entendo que eu não me alimento só do alimento, mas da presença daquele que está sentado comigo. Compreende? Então, a mesa, a refeição, não fica só o ato de comer, mas comer com. E eu passo a entender que a nossa vida é uma vida partilhada. Eu preciso da sua escuta, eu preciso do seu olhar, eu preciso da sua presença, eu preciso do seu sorriso. É isso que faz parte da vida. Mas isso é quando eu transfiguro a vida. Eu passo a entender que sexo não é genitalidade, é encontro de afeto e de amor. Então tudo a gente passa a transfigurar por causa dele. E somente por causa dele. Ele vai nos revelando a vida sobre um outro olhar. Ele me faz ver aquilo mesmo que eu via de um outro ângulo. Ele fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar de outro jeito. Deixa eu te mostrar o que faz aqui, o que acontece aqui. Isso tem que significar para nós a transfiguração. É entender que eu tenho que subir muitas vezes, que eu tenho que subir para descer para o vale, para entender que eu não estou sozinha, que Jesus trabalha conosco no olho do furacão. Já falei isso com vocês. Ele está no olho do furacão. É algo assim, absolutamente extraordinário. É o olho do furacão. É Deus junto conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. É extraordinário o que Ele faz. Vou contar para vocês um fato que aconteceu semana passada. Eu atualmente estou, como coordenadora de todo o Instituto Materno Infantil, lá da Santa Casa. Pediram que eu saísse do CTI e assumisse esse outro cargo. Aí, semana passada, acho que foi, já não sei o dia da semana, a coordenadora da maternidade me ligou, mandou mensagem, falou que precisava de conversar comigo por causa de um caso grave que tinha sido internado. Eu falei, dá para esperar para terminar o consultório? Dá para esperar. Isso foi na quinta para sexta, isso. Eu liguei quando eu terminei o consultório e ela estava chorando. Uma mulher bacana, decidida, uma médica, uma pedra preciosa que a Santa Casa tem. Falei com ela, o que você está chorando? Falou, Filó, nós internamos uma mãe, agora está no CTI, jovem, que já nasceu com problema cardíaco. Ela teve um filhinho de 3 anos. Foi orientada que ela não podia mais engravidar, porque o problema de coração dela é muito grave. O marido, então, fez vasectomia. Mas, mesmo assim, engravidou. Nada é 100%, a não ser não fazer, né? Então, estou falando alguma mentira? Então, o caso é grave, o coração piorou demais. A discussão é que eu tenho que interromper a gravidez. Eu estou desesperada, porque a ciência manda fazer tudo isso. Mas como é que eu faço com Jesus? Tenho vontade de chorar. Como é que nós vamos fazer com Jesus? A literatura manda fazer isso. Tem que diminuir a sobrecarga do coração. Os cirurgiões querem entrar para a cirurgia com ela. Tem risco de sangrar e morrer. Já conversamos com a família. O pai falou, fica a mãe, porque eu tenho um filho de 3 anos. Morre o bebê. O que nós vamos fazer? Eu falei, eu só sei fazer uma coisa na vida, rezar. Não sei fazer outra coisa não, vamos ajoelhar. Jesus nunca faltou. Ele vai iluminar. Eu tenho certeza que Ele vai dar uma luz. Ele vai colocar no seu coração o que tem que ser feito. Você é coordenadora. Ela falou, não posso mandar ninguém fazer, porque sou eu coordenadora. E eu não concordo, então eu que tenho que fazer. Eu falei, vamos rezar. Nós temos até amanhã de manhã, nós podemos rezar. Vamos rezar. Eu falei, cara, vou chegar em casa e vou direto para rezar o terço. Ela falou, vou rezar com você. Então vamos rezar. Eu falei, Jesus, o caso é esse. É preciso que o Senhor fale no coração dela. A situação é muito delicada. É muito crítica. Nós precisamos salvar a mãe. Queria salvar os dois, mas quem somos nós? Nós somos só médico. E nós temos um combinado. Nós tratamos, só cura. Então, vamos lá. Rezamos. Aí, eu estou fazendo a rosário de madrugada, acordo 3h30.
15 para as 4 mandou uma mensagem para ela, você acorda, joelho, vamos rezar, vamos rezar o rosário. No final do rosário, estava no 4º mistério do último terço, foi o dia do padre Edmilson. O padre Edmilson falou assim, Jesus está mandando uma palavra de ciência aqui, está curando um câncer, está curando alguma coisa, e tem um coração, tem um problema no artério, não precisa fazer nada não, está tudo tranquilo. Fiquei louca. Falei, ela. Falei, de 1,5 milhão de pessoas, eu jurar que é ela, né? Tem fé nessa história, né? Aí acabei de arrumar, porque eu tinha que ir para a igreja, eu tinha missa. Liguei para ela, 6h10, falei, não faça nada até repetir o eco. Vai para o hospital, repete o eco. Jesus fez alguma coisa no coração da menina, não sei o que é não. O que é isso? Ele fez. Você escutou a palavra de ciência? Alguma coisa aconteceu no coração daquela moça, eu não sei explicar o que é não. Pode ir direto, vai lá. Depois nós encontramos, porque eu vou estar para o hospital, nós encontramos lá no hospital. Aí ela foi para o CTI, do coração, CTI do Procórdia, ela chegou. Tinha 2 médicos, ela já conhecia, era plantonista, falou com o outro assim, oi, você é quem? Ele falou, eu sou o João, você é plantonista aqui? Não, eu só faço eco. Ela falou, como é que é? Não precisou nem pedir. Você podia, aí contou a história e falou, não falou que a gente estava rezando, né? Falou, você podia repetir o eco, porque eu vou levá-la para um procedimento, nós estamos avaliando o risco de sangramento e de óbito dela. Claro, repetiu o eco. E Jesus mudou tudo. A urgência foi transformada. Ela tem um problema de coração? Tem, continua tendo. Mas aquela urgência absoluta, que teria que tirar o bebê ou não, acabou. A decisão de Jesus foi, não vai ninguém, fica os 2. Isso é extraordinário, eu chorava tanto. Chorava eu e ela, né? E vai ter que operar? Não sei se vai precisar operar, talvez um dia. Mas naquele momento foi autorizado que a gravidez permanecesse. É desse Deus que eu falo com vocês. É desse Deus que é real, que eu falo, que está no olho do furacão conosco, que entra na nossa história, que vê a angústia, e ela falava, Filó, eu não sei se eu danço, se eu canto, o pessoal vai achar que eu sou louca, mas é porque eu não estou dando conta de ficar em mim, de tamanha alegria, e agora, Filó, meu coração está em paz, porque a mãe e a criança poderão seguir. Então, esse é o Deus que eu creio, o Deus da vida, o Deus que muda a história, que mudou a história, virou um buchicho. Você pode imaginar o que virou o CTI, quando falou, não tem mais a urgência que tinha. Isso é Deus, gente, vivo e real. É desse Deus que eu falo com vocês, que vocês têm que experimentar, esse Deus que a gente dobra o joelho, Ele sabia da nossa urgência, Ele sabia que a gente tinha algumas horas, e Ele mudou a história. E isso é de morrer de chorar. Isso é de uma emoção que eu não cabia em mim sexta-feira, nem eu nem ela, de ver assim um Deus tão perto, né? Que entra conosco na história e fala, aquilo que está escrito aqui, ó, não tenhais medo. Não tenhais medo, é o que Ele fala com os discípulos, levantai-vos e não tenhais medo. Não tenhais medo de assumir que me amam. Não tenhais medo de receber a Eucaristia e deixar-os transformar você. Não tenhais medo de eu andar com você. Não tenha medo de me entregar uma situação e falar, mostra para nós qual que é o caminho, Senhor. E Ele sempre tem algo espetacular. Quando é que eu e ela imaginávamos que Ele ia inverter, mudar a história? Quando que a gente podia imaginar que Ele ia fazer isso? Mas Ele fez. Ele fez. Então, porque Ele é Deus. É o Deus do impossível, é o dono da vida. Mas eu chorava tanto que eu falava com Ele, o Senhor cada dia me surpreende mais, porque é encantador. Nós passamos uma noite angustiado rezando, e de manhã o Senhor transformou tudo. Então é disso que eu falo com vocês quando eu falo, acreditem, né? Viva de verdade uma vida com esse Deus vivo que tem que contagiar vocês. Ninguém nunca ouviu falar que foi contagiado porque ouviu falar de uma doença. A gente só é contagiado, recebe o contágio se a gente encontra com o vírus, né, da doença. É preciso que vocês passem esse Deus vivo para as pessoas têm que ter essa alegria de saber que eu não estou só, e que todos nós somos amados, aquela mãe era amada, aquele bebê é amado, aquele pai é amado, todos somos amados, igualmente por Ele, e se pedirmos ajuda, se dobrarmos o joelho e falar, nos dá uma luz, Senhor, o que é para fazer nessa situação tão difícil? Não precisa fazer nada, que foi o padre Edmilson falou, não vai precisar fazer nada, eu falei, é para nós,
É esse caso, é para nós. Então, Deus cuida, Deus revela. Precisamos de momentos de montanha para viver no vale, que a vontade é de não pegar o boi pelo chifre, não, mas é preciso voltar, assumir de verdade o trabalho que Jesus ainda precisa continuar. Somos nós os discípulos dele, somos nós que temos que nos transfigurar para revelar, não temos a luz, não somos a luz, mas para revelar aquele que pode brilhar qualquer situação escura, qualquer situação que fala não tem saída, fala não tem para nós, mas ele é Deus, é o nosso Deus impossível. Então, coragem, seja lá que situação que você estiver vivendo, coragem, levanta, o nosso Deus é vivo, escute dele falando para você, você é meu filho ou minha filha amada, eu olho para você porque eu tenho esperança, eu tenho certeza que você vai dar conta. Por quê? Porque eu estou contigo todos os dias. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa graça, a graça de conseguir na nossa vida vários momentos de ir à montanha, vários momentos de ficar sozinho com Ele. Ai, que privilégio temos de poder conversar com Ele, de poder ver a nossa vida pelos olhos dEle, de poder entender o caminho que a gente está fazendo e falar, é esse, Senhor, o caminho? Senhor, nós estamos angustiados, é só essa opção que temos? Nos ajude, na nossa miséria, na nossa ignorância, nos ajude. Quando a gente não dá conta, falo, que bom, temos Ele. E Ele não falta, é o que eu falo com vocês, Ele não falta. Ele é Deus, Ele cuida. Vamos pedir a Nossa Senhora, que rezou tanto, que viveu tanta coisa em silêncio, que nos ajude a silenciar o nosso coração, a silenciar, a abrir o nosso ouvido para escutar isso que Deus quer falar para cada um de nós. Você é a minha filha amada, o meu filho amado, não tenhais medo, levantai. Levantai-vos, não vão ficar sentada naquela situação de dor ou de sofrimento, de pé. Por que eu vou andar? Porque o meu companheiro me sustenta, e meu companheiro tem nome, é Jesus de Nazaré. Que o Senhor possa essa noite renovar as nossas forças e revelar em nós o que nessa obra nossa está inacabada, para que Ele possa fazer de verdade a obra completa que está marcada para acontecer para cada um de nós.